Cabos de vela, componente responsável por transmitir a centelha que vem lá da bobina, né, e leva até as velas ali para acontecer a combustão dentro do cilindro. Os cabos eles podem ser do tipo supressivo, resistivo ou capacitivo, que é um pouco mais complicado de achar. Fabricado em borracha e suas ligas ou então silicone. Os cabos supressivos, como que eles funcionam? Eles têm a sua resistência diferentes entre si, né? Pelo motivo de que as resistências deles variam conforme o tamanho do cabo. Quanto maior o cabo, maior a resistência. 4 cabos com tamanhos diferentes, 4 cabos com resistências diferentes e, consequentemente, 4 faíscas com intensidade um pouco diferentes. Mas o motor funciona, né, normalmente, mas as 4 queimas elas não são iguais, né, exatamente iguais. Os cabos resistivos, eles têm a sua resistência nos terminais de encaixe da vela e da bobina, ou da bobina. Podem ser nos dois ou em um só. O tamanho do cabo ele não interfere na resistência. Dessa forma, todos os cabos eles possuem o mesmo valor de resistência, entregando as faíscas nas velas com a mesma intensidade. Existe um percentual ali, mas é muito baixo, tanto que é considerado a resistência igual. O motor tem um funcionamento mais regular que nos cabos supressivos e gera uma interferência eletromagnética ou ruído menor que os cabos supressivos. Já os cabos capacitivos, eles são cabos resistivos com uma capa metálica protetora capacitiva que envolve todo o cabo e possui um terceiro terminal que vai aterrado. Esse tipo de cabo funciona como um amplificador de centelha, ou seja, ele produz uma centelha mais forte, mais intensa, porém o tempo de permanência dessa centelha é menor. Esse tipo de cabo requer a utilização de bobinas que possuem um tempo de carregamento maior e são cabos que geram muito ruído eletromagnético. São indicados mais para carros de preparação com injeção eletrônica ou que tenham algum módulo de controle de ignição para poder alterar o dwell, que é o tempo de carregamento da bobina. Os veículos que possuem componentes eletrônicos com proteção para elevados níveis de ruído são menos afetados. Quanto à fabricação, os cabos de borracha eles são mais comuns e mais utilizados, porém a sua durabilidade é um pouco menor. São cabos menos resistentes a temperaturas, a variação de temperatura, e possuem um material de condução de corrente elétrica menos nobre. Mas são cabos que funcionam normalmente, tanto é que a maioria dos carros hoje saem de fábrica com esse tipo de cabo, exceto os que já possuem a bobina ali ligada diretamente na vela. Esse aqui é um cabo de borracha, um cabo supressivo. Os cabos de silicone, por sua vez, eles são cabos que fornecem um maior isolamento eletromagnético. Sua durabilidade é maior por ser mais resistente à variação de temperatura ao longo do tempo. O material de condução da corrente costuma ser mais nobre, entregando para as velas uma centelha com mais qualidade, Aqui tem 2 cabos aqui de silicone. Aqui são cabos da Memphis com 10 milímetros. Aqui são cabos da Acel com 8,8 milímetros e existem ainda cabos de 8 milímetros. Porque algumas pessoas dizem que cabos de silicone são ruins ou não prestam. Porque os cabos comprados são cabos baratos, cabos de péssima qualidade. Os cabos de silicone eles possuem uma resistência interna de condutividade muito baixa para poder aproveitar ao máximo a tensão, a energia produzida pela bobina. Então, o material de isolamento
precisa ser de ótima qualidade, o que acaba encarecendo um pouco o cabo, né? Que aí não vai gerar ruído no motor, né? Aliás, não vai gerar ruído no rádio, né? Não fica mostrando irregularidades na parte eletrônica, né? Às vezes o carro fica falhando, fica oscilando muito a aceleração, né? No conta-giros aparece uma rotação meio que irreal, o marcador de temperatura já fica marcando fora ali, então acaba acontecendo esse tipo de situação aí, e o pessoal acaba falando que o cabo de silicone em si é ruim, mas não. O fabricante do cabo ali que a pessoa usa é que não usa matéria-prima de qualidade. Uma outra pergunta que o pessoal costuma fazer muito é: cabos de silicone geram potência? Não. Somente os cabos em si não gera potência, não. O que precisa ser feito é uma adequação toda ali do sistema de ignição, desde a bobina até as velas. Todo o sistema precisa estar em perfeito funcionamento, né? Então, não, somente a troca dos cabos de silicone não geram 5 ou 10 cavalos de potência final, né, que seria a potência nas rodas, como algumas pessoas, alguns anúncios dizem por aí. Isso é mentira, isso é pura ilusão. Mas pelos cabos entregarem uma centelha com mais qualidade até as velas, né, levam a melhor centelha ali até a câmara de combustão, acaba que o funcionamento do motor às vezes fica um pouquinho mais regular, né? Aí as pessoas acabam tendo a ilusão de que o carro ficou mais potente, de que ganhou potência ou ganhou cavalaria. Outro fator seria que os cabos que estavam anteriormente já não estavam em bom estado, né? Já estavam, na verdade, tirando a potência do veículo, né? Porque não supria a necessidade. Uma outra dúvida aí que acontece muito é a respeito dos cabos de silicone gerarem economia de combustível. Bom, existem algumas análises que devem ser feitas para isso. Uma delas é se a relação de ar-combustível aumentou ou diminuiu. Qual que é essa proporção, né? Como que está essa estequiometria? Uma vez que a quantidade de ar e combustível é a mesma, o consumo continua o mesmo. O que vai acontecer é que, tendo uma centelha melhor, um pouco melhor, dentro da câmara de combustão, a gente acaba aproveitando mais um pouco aquele combustível. Mas não é coisa de se aumentar a potência nem de gerar grandes valores de economia. Talvez gere, mas chega a ser mais imperceptível, né? Um valor muito baixo aí.